Newcastle da Inglaterra ainda insiste por Matheus França, né? Mas o Flamengo só quer conversar a partir dos 25 milhões de euros. A janela fecha amanhã e o atacante consta na pré-lista do Flamengo para o Mundial de Clubes, né? Naqueles 35 nomes que o Flamengo enviou para a FIFA, o nome de Matheus França está entre eles. E o Matheus França virou uma obsessão para o Newcastle, né? Em conversas com o Flamengo desde dezembro do ano passado, o clube inglês teve mais uma oferta rejeitada pelo Flamengo. Aparentemente, essa foi a terceira proposta recusada pelo Flamengo. A última proposta foi de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais na cotação atual, né? A última oferta, inclusive, foi noticiada pelo jornalista italiano, o famoso Fabrizio Romano, né? Estabilizado financeiramente, principalmente depois de uma negociação que rendeu mais de 100 milhões ao clube, né? 103 milhões para ser exato, que foi o João Gomes indo para o mesmo futebol inglês. O Flamengo não tem mais pressa para vender mais uma de suas principais joias da base, né, que é o Matheus França. Dentro do Flamengo, inclusive, existem correntes que defendem a permanência do Matheus França, pelo menos por mais uma temporada. A linha de pensamento adotada é de que o meio atacante do Flamengo, de 18 anos, ainda pode dar um retorno esportivo e em curto espaço de tempo e ainda se valorizar cada vez mais nesses 12 meses que o Flamengo gostaria de segurá-lo, né, para negociar apenas na janela do ano que vem, né? Dezembro, janeiro do ano que vem. Apesar do momento de segurança financeira que o Flamengo tem, né? De prosperidade financeira, o Flamengo admite conversar com o Newcastle e escutar as propostas, né? E os outros interessados, caso existam também, já deixando avisados que o valor, a partir para ter uma conversa, parte do valor de 25 milhões de euros, que dá em torno aí de 139 milhões de reais. Rafa, começando contigo. O Matheus França, vale lembrar que no início do ano, ele foi procurado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha e o Flamengo nem quis conversar, porque a primeira oferta foi de 15 milhões ou 16 milhões. O Flamengo nem seguiu a negociação e o Bayer também já tirou o corpo fora. E depois disso foi o Newcastle que chegou com tudo aí, com os dois pés na porta, querendo comprar a nossa joia da base. E aí a pergunta que eu te faço são as duas que eu vou fazer também para o Bigode. A primeira é, qual é o nível de importância do Matheus França para o elenco rubro-negro neste momento para a temporada 2023? E a segunda é, 20 milhões é o que o Flamengo quer. Minto, 25 milhões é o que o Flamengo quer. 20 é o que o Newcastle quer. Uma diferença aí de praticamente 20... Quanto que era mesmo? Era 111, vamos botar 110 para 140, 139. Né? Então, uma diferença pequena, né, pequena entre aspas, né, mas uma diferença de 5 milhões de euros, seus quase 30 milhões de reais. E aí eu te faço a pergunta, você venderia por 20 milhões ou acha que o Flamengo está certo em pedir 25? Tá, eu vou começar pela primeira pergunta que você fez. Vontade. Qual é a importância do Matheus França nesse elenco do Flamengo hoje? Hoje eu ainda acho a importância do Matheus França pequena para esse elenco do Flamengo. Sobretudo quando se fala em jogos decisivos. Ele entrou no jogo contra o Palmeiras, até senti um pouco, mas o que eu acho, e o que eu gostei dessa reportagem aí que o Arthur leu, a diretoria do Flamengo vê como um jogador que é possível de dar resultados ainda nessa temporada, e eu concordo muito com isso. Eu acho que ele conseguiu entrar no ano passado, e olha que ele ainda teve uma fratura, acho que foi na tíbia, ainda com o Paulo Souza. Teve um tempo que ele teve que parar, ficou afastado, chegou a jogar alguns jogos no Sub-20, eu lembro que o jogo contra o Botafogo ele jogou. Então, no ano passado ele já conseguiu dar um retorno muito bom. E eu acho que esse ano pode ser, sim, um ano de afirmação do Matheus França. Eu já vejo esse jogador em condições de ajudar o time do Flamengo, de ser uma opção real que possa resolver jogos para a gente. Eu, sinceramente, consigo enxergar ele dessa forma. E eu acho que o fato de eu conseguir enxergar ele dessa forma, e possivelmente essa fonte aí da diretoria também, justifica a forma como o Flamengo negocia o jogador. Está muito nítido que o Flamengo sabe o valor do jogador, o Flamengo já fixou o valor dele. 25 milhões para sentar à mesa para conversar. Então, o Newcastle ou qualquer outro clube que seja, vai ter que desembolsar esse valor, e é muito importante que o Flamengo saiba qual é o valor dos seus jogadores. O Flamengo tem que ter
pretensões e tem que saber avaliar a sua base. Então, eu acho que o Flamengo acertou nessa avaliação. Eu não venderia por 20 milhões de reais. Tem muita gente lembrando, mas o Lázaro... Galera, esse tipo de risco a gente tem que correr. Se toda vez que houver uma proposta para um jogador da base do Flamengo, você lembrar do Lincoln, você lembrar do Diego Maurício, o Drogbinha, ou você lembrar do... O Lázaro foi até bem vendido, tá? Você lembrar de algumas vendas que nós tivemos oportunidade e perdemos, a gente vai começar a vender jogador só por merreca, com medo do jogador não dar certo. Todo mundo que está lembrando do Lázaro ou de outro jogador que poderia ter saído e a gente perdeu uma oportunidade de venda, eu quero fazer com vocês uma experiência contrária. E se a gente tivesse vendido o João Gomes por 5 milhões de euros no final de 2021? E aí? Nós teríamos perdido um baita retorno esportivo. João Gomes foi um dos responsáveis por esse ano totalmente vitorioso do Flamengo, e nós teríamos perdido um desempenho, um retorno financeiro muito grande. O retorno financeiro, eu consigo fazer a conta, seria cerca de 12 milhões de euros, um pouquinho mais. E o retorno esportivo? Teria sido possível um título de Copa do Brasil e Libertadores sem o João Gomes, com tudo que ele jogou? Nós nunca vamos saber. Então, eu acho que o Flamengo tem que ter um pouco mais de carinho, e como o Arthur colocou até no título, uma joia. Ele é uma joia. Então, eu acho que o Flamengo está corretíssimo, Não acho que vai dar tempo de vender, porque a gente leu aqui, até o dia 31, hoje é dia 30. Amanhã. Será que vai conseguir fazer tudo amanhã? Acho difícil, e eu acho muito bom que isso aconteça, porque eu quero ver esse jogador jogar pelo menos mais uma temporada no Flamengo. Eu acho que ele pode ser um dos jogadores importantes desse ano dos nossos títulos, Arthur. Boa, Rafinha. Boa, Rafinha. E eu passo a mesma pergunta para você, Bigode. Como eu sei que você é um cara atencioso, você ouviu as duas perguntas e eu gostaria a resposta, por favor. Cara, a maneira de pensar do Rafa não tá errado. Eu sempre falo da base. O ideal é trazer retorno financeiro, esportivo e financeiro. Esse é o ideal de tudo. Porém, a gente tem que analisar individualmente os jogadores. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Aí a gente faz uma expectativa. A gente fica na... tá, obrigado, valeu. Welley. Eita, caralho. Welley. Merda. Obrigado, irmão, por tá acompanhando a gente aí. Welley é foda. Mas, assim, a gente tem que fazer uma análise individual de cada jogador. Tudo é uma aposta, acaba sendo uma aposta, Rafa. A gente já segurou jogador, como o Diego Maurício, na época, se eu não me engano, era o CSK, queria o Diego Maurício, a gente não conseguiu, depois o jogador não ficou valendo nada. O Lincoln, reza a lenda, que queriam trocar no Gabigol e o caramba 4, mas eu lembro que a Inter de Milão, acho que era Inter de Milão e Juventus, eram os dois clubes interessados no Lincoln, a gente segurou, né? Eu acho hoje, olhando o futebol do Matheus França, tudo que ele já mostrou no time profissional, ele não é um cara que está surgindo agora, ele é um cara que já teve alguns... Bota aí, já deve ter pelo menos uns 20 jogos do Matheus França no time profissional? Já. Eu acho que 20 milhões de euros é uma proposta, uma puta proposta por um jogador que eu acho que vai jogar pouco. O Flamengo agora analisa trazer. A gente vai falar sobre esse tema só para puxar um linkzinho e deixar tudo bonitinho. O Flamengo pensa em trazer um meia armador e um ponta direita. Isso aí já limita alguma coisa ali dentro do Matheus França. Eu não estou dizendo 29 jogos, né, galera? São 29 jogos.
Então, irmão, vou ser bem sincero, pelo futebol que eu vi do Matheus França, eu acho que 20 milhões é um puta de uma venda. 20 milhões, Rafa, tu botou o argumento do João Gomes, eu vou fazer um balanço. 5 milhões hoje para o Flamengo é uma proposta que o Flamengo está disposto a perder. 20 milhões, o bagulho já fica mais salgado. 20 milhões fica muito salgado. 20 milhões é mais do que 100 milhões. 100 milhões até pouco tempo, em 2020, a gente estava comemorando a venda do Pablo Mari. Né? Tá, tem uns que fogem. Eu acho que o quanto que foi vendido o Paquetá? Paquetá acho que foi 35. 35 milhões para o Milan. De euros? Exatamente. Eita, caralho. Que porra é essa? E aí, Rafa? Vamos lá. Segundo a ESPN, Flamengo acerta a venda de Paquetá para o Milan por quase 150 milhões. O clube italiano pagará 35 milhões de euros para levar Paquetá à Itália. Ele tinha 21 anos na época. Então, basicamente, somente o Vinícius Júnior e o... Vou botar aqui, Renier vendido para o Real. Renier acho que foi 30. 30, também acho. Renier 30, já tá até vendo aqui, Renier 30. Eu vendo o potencial do Renier, eu vendo o potencial do Vinícius Júnior e vendo o potencial do Lucas Paquetá, eu fazendo uma comparação, acho que 20 milhões pelo Matheus França é um puta de um valor, brother. Eu, particularmente, é óbvio que aquele negócio é a arte da guerra, né? É a arte da negociação. O Newcastle é a terceira proposta do Newcastle pelo jogador, ou seja, me parece que é uma obsessão pelo jogador. Se o Flamengo usar isso e aumentar a proposta, porra, beleza. É a obsessão, tá ligado? É a obsessão. Agora, eu acho que já 20 milhões é um puta de um valor por esse jogador que ainda não vingou. É aquele negócio. Eu hoje, se o cara me oferece 20 milhões no Lohan, eu já não aceitaria. Fala, cara, não, agora eu vou esperar esse moleque. Esse moleque vai ter que ter uma sequência de jogos e o caralho a 4 eu vou esperar. 20 milhões eu já acho que não vale. Agora, 20 milhões pelo Matheus França, o Vinícius Júnior precisou de menos tempo para brilhar. O Paquetá, idem. O Paquetá foi sabotado, né? O Paquetá foi sabotado. Depois que ele teve a sequência, né, de ele passou a ser uma alternativa para segundo tempo, para jogar, também vingou. E o Renier também, quando teve uma sequência para ser uma espécie de 12º jogador, também vingou. Então, eu particularmente venderia, cara. Eu acho que eu só acho que poderia trabalhar essa questão da obsessão do Newcastle por ele. Newcastle. Eu também acho. Inclusive, o Flamengo está trabalhando, né? Porque já é a terceira proposta, segunda ou terceira proposta que o Flamengo recusa do Newcastle pelo Matheus França.